E agora a gente vai falar sobre os desafios do ensino na era digital. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio a professora Deijanete Pereira, mestre em ensino pela UFOB. Professora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço a participação. E falar de tecnologias na educação é um tema bem atual, bem participativo e que faz parte hoje do planejamento de todo professor. Você trouxe um ponto importante, né, professora? Porque para muita gente é um desafio imenso. Mas queria que você trouxesse para a gente um panorama desse ensino nessa era digital. Tá melhor ou não? Está melhor, porque a tecnologia, de certo modo, ele amplia as possibilidades para que o nosso aluno ele tenha mais interesse no processo de ensino-aprendizagem. Por outro lado, faz com que esse professor, né, um desafio para ele está se atualizando constantemente, até porque, para que ele possa dar conta de utilizar esse recurso tecnológico, ele precisa estar se atualizando. Né? Então, por isso, faz-se necessário essa busca desse novo professor, essa prática pedagógica intencional, porque requer uma intencionalidade por parte do professor e, ao mesmo tempo, ele precisa planejar, né, com compromisso, com responsabilidade e com ética. Porque pensar em recurso tecnológico, ele requer um senso crítico e ele requer também um compromisso e uma intenção. Caso contrário, se perde ou esse recurso tecnológico deixa de ser uma ferramenta importante e passa a ser, né, um mero recurso sem intenção. Alguns professores se deparam com uma barreira muito grande, né? Porque, como você bem colocou, é importante estar se atualizando. Mas tem alguns professores que são mais antigos, daquela era mais antiga. Como lidar com isso, professora, na prática? E que tipo de recursos seriam esses? Como aliar essa nova tecnologia nesse ensino de hoje? As tecnologias hoje, ela oferece também oportunidades para os professores que têm mais dificuldade. Até os próprios alunos, eles acabam sendo mediadores do processo de aprendizagem para muitos professores, né? Então, assim, os professores têm alguns alunos como aliados. Mas, de certo modo, hoje as próprias plataformas, elas contribuem para que esse professor, ele busque essa capacitação, não precisa fazer um curso, a própria mídia lhe dá essas sugestões e orientações para que ele utilize na sua prática pedagógica. De certa forma, ele precisa também querer e aceitar, porque essa geração que a gente tem hoje é totalmente diferente da nossa geração, né, de alguns anos atrás. Eles já nasceram praticamente na era digital, né, eles já nasceram conectados, e eles têm uma dificuldade, por exemplo, de concentração ou de desenvolver algumas atividades que fazem eles refletir de uma forma mais demorada. Então, assim, como eles têm umas informações em tempo tão rápido, em tempo tão real, fica difícil o professor propor uma atividade para eles que faça eles refletir, que faça eles pensar, que faça eles demorar um pouco mais o raciocínio deles, até porque eles têm isso em tempo muito real e muito rápido. Então, essas práticas pedagógicas, elas precisam ser intencionalizadas, elas precisam ser planejadas e elas precisam favorecer a esse aluno, né, o interesse pelo processo de aprendizagem para que ele se sinta ali protagonista desse conhecimento e eles queiram também ficar. Né? Por isso que é necessário o uso adequado e responsável de qualquer tipo de tecnologia na sala de aula e, por isso, ela precisa estar planejada, né, na proposta pedagógica articulada para aquele fim. Hoje todo mundo tem uma tela na frente, como você bem trouxe essa informação. Esse excesso de telas impacta no desenvolvimento desses alunos? Com certeza, alguns estudiosos têm colocado muito, sinalizado isso para a gente e têm direcionado que o excesso de telas, eles têm trazido para esses alunos, inclusive, né, alguns registros ultimamente a gente tem buscado, que a questão da concentração dificulta o interesse, dificulta o sono. Nós temos uma sobrecarga de alunos muito grande que às vezes está na sala de aula dormindo por conta desse excesso de telas que aconteceu, por exemplo, na noite passada, né, antes do dia de chegar na escola. Então, o excesso de telas tem sido prejudicial ao sono, prejudicial à permanência deles na escola, à concentração e, inclusive, nas relações sociais que são estabelecidas no interior da escola. Então, eles acabam
o tempo todo ali conectado, e aí no outro dia, às vezes, eles querem dormir, e aí dificulta também o processo das relações estabelecidas entre os colegas. E a gente sabe que as ferramentas, ela veio para... ela é um recurso, mas não é para substituir esses momentos de encontro, esses momentos de brincadeira, esses momentos de interação social da família, né, com os amigos. Ela não veio para substituir isso. Por isso que ela é uma ferramenta que ela precisa ser utilizada de forma que ela favoreça esse processo, mas ela não substitua esses momentos importantes de desenvolvimento humano do sujeito. Professora, inteligência artificial é uma aliada ou não? Estou te perguntando isso porque esses dias meu filho estava fazendo atividade de casa, aí estava lá perguntando as respostas para a inteligência artificial. E eu falei, meu Deus do céu, como direcionar isso da forma correta? A inteligência artificial, ela é hoje uma aliada do professor, mas ela é um recurso que deve ser utilizado de forma planejada, responsável e ética, porque precisa ser organizada para que a gente não possa estar utilizando ela como uma resposta pronta, né? Ou que ela venha substituir essa capacidade humana. Não é isso que a inteligência artificial ela veio proporcionar. Ela veio ser uma aliada do professor, que isso é uma realidade, a gente sabe, mas ela não pode, em momento nenhum, substituir essa competência humana e essa habilidade que a gente tem de desenvolver, né? Por isso que ela precisa ser pensada, ela precisa ser planejada, ela precisa ser orientada e, em momento nenhum, ela pode substituir o papel do professor. O papel do professor, ele continua sendo de orientar, de mediar, de estabelecer as relações dentro desse contexto escolar, mas jamais utilizar a inteligência artificial como um recurso pronto e que você chega lá e pede e ele faz por você. Professora, só para a gente finalizar, eu queria que você falasse desses principais desafios que estão acontecendo, a inteligência artificial, as redes sociais, a internet em si, a era digital, ela só vai evoluindo e o que se esperar daqui para frente, né, em questão de melhorias para esse ensino nessa época. Olha, a tecnologia é uma realidade, né? O desafio é justamente a gente, eu diria assim, que a gente perceber, a gente compreender que não existe uma disputa entre o tradicional e o digital, mas que a gente tenha que integrar todas essas tecnologias às nossas práticas pedagógicas de forma articulada e planejada. E outra coisa é que as tecnologias, ela faz parte da nossa realidade, ela é bem atual, mas ela precisa ser comprometida, ser valorizada, ser discutida e os professores precisam propor atividades diferenciadas e atividades planejadas intencionalmente, voltadas para a aprendizagem significativa, que esses alunos se sintam protagonistas e que eles sintam ali como se eles estivessem interagindo e aqui a era deles digital tem motivação e que eles se sintam partícipes desse processo, que eles não se sintam dissociados dessa realidade digital. Os pais também precisam orientar, estabelecer limites para os seus filhos, orientar quanto ao uso da internet, das redes sociais, das relações que são estabelecidas nesse ambiente virtual. E o professor precisa propor essas atividades significativas e os educandos também, eles precisam conhecer e ter responsabilidade digital e ter compromisso ético, porque a gente sabe que não é para escolher entre tecnologia e educação, mas integrar tecnologia nesse processo educativo, favorecendo a aprendizagem significativa de cada sujeito, de cada estudante, de cada professor também. Queria muito agradecer a sua participação, muito obrigada. Eu agradeço, né, e aí estou à disposição, quando precisar de discutir alguns outros temas relacionados à educação, sinta me colocar à disposição.